Bom, olá a todos, eu me chamo Ana Catarina do Carmo Silva Teles e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o óxido nitroso. E durante essa apresentação eu vou estar falando um pouco sobre do que se trata, os impactos, fontes de emissões e o impacto diretamente dele com o meio ambiente. O óxido nitroso. Bom, o óxido nitroso ele pertence à classe dos óxidos neutros com fórmula molecular N2O e foi descoberto no ano de 1772 pelo inglês Joseph Priestley, que utilizava esse composto em conjunto com outros gases para tentar curar diversas doenças, desde problemas do sistema gástrico até a tuberculose. Bom, o óxido nitroso ele vai ser uma substância incolor, atóxica e que não inflama em temperatura ambiente. Esse gás ele pode ser produzido tanto naturalmente como industrialmente, sendo que a maior fonte do N2O são os processos de nitrificação e desnitrificação do solo. Aqui ao lado nós temos 3 tópicos de onde a gente consegue encontrar o óxido nitroso e onde ele é aplicado e qual os benefícios e alguns malefícios. O primeiro dele vai ser a otimizador na queima de combustível em motores, que é conhecido como nitro. Ele é usado, o N2O, com o objetivo de aumentar a potência. Assim, ele aumenta de forma instantânea ao toque e ao desempenho da máquina. O segundo tópico, que é o propelente de aerosóis, vai ser através de uma mistura de 2 líquidos numa mesma lata, e um deles vai ser o produto em si, e o outro é o propelente, que nesse caso é o óxido nitroso, e que vai ser capaz, com essa mistura, de impulsionar o produto para fora. Exemplos disso é o desodorante aerosol, Presto Barba, e temos vários exemplos. E o terceiro é a utilização através do anestésico, que é utilizado principalmente na área de odontologia, que ele vai ser um agente sedativo, que ele vai ser utilizado para controlar de forma segura e efetiva a dor, a ansiedade durante o tratamento. Esse gás a gente vê muito em filmes norte-americanos, que ele é conhecido como gás hilariante, que a gente vê ali as pessoas rindo, até mesmo tendo uma alucinação durante o tratamento. Impactos do excesso do óxido nitroso. Apesar de estar presente na atmosfera em menores quantidades do que o dióxido de carbono, o óxido nitroso possui um efeito muito maior. O óxido nitroso possui a propriedade de retenção de calor cerca de 300 vezes maior do que o dióxido de carbono. Ou seja, uma molécula de óxido nitroso é equivalente a 300 moléculas de dióxido de carbono na atmosfera. Na troposfera, esse gás, o óxido nitroso, é responsável por absorver energia térmica e na estratosfera por degradar a camada de ozônio. O óxido nitroso também possui impacto, claramente, diretamente na camada de ozônio, atribuindo para a sua degradação, sendo que o N2O, ele permanece mais de 100 anos na atmosfera até a degradação naturalmente, ou seja, enquanto eu estiver produzindo isso, ele vai demorar cerca de 100 anos para que consiga entrar num processo de degradação naturalmente, consiga se livrar de uma maneira natural. Fontes de emissão. O óxido nitroso é o terceiro gás que mais contribui para o aquecimento global e é o gás com maior efeito na degradação da camada de ozônio. Bom, o óxido nitroso ele vai perder somente para o dióxido de carbono e o metano, quando no sentido de contribuição para o aquecimento global. Essa emissão do N2O ele vai vir através de atividades econômicas, como a agricultura, por exemplo, e desde o período do processo de revolução industrial, onde houve uma grande elevação de concentração, tanto do dióxido de carbono quanto do óxido nitroso. Além disso, as principais fontes humanas de emissão desse gás são através da agricultura, como a gente pode estar vendo nesse gráficozinho, seguindo da indústria, queima de combustíveis fósseis, queima da biomassa, esgoto e arquitetura.
problemas de emissão do N2O. A gente vai começar com alguns dos problemas, o de onde ocorre a maior produção é através da agricultura. Dentre os setores que mais emite o óxido nitroso, a agricultura é o maior responsável pela emissão anual, cerca de 66% da emissão total. Como nós sabemos, o nitrogênio ele é essencial para a produção de alimentos e é um elemento vital para que as estruturas moleculares, como enzimas, vitaminas, aminoácidos e até mesmo para o DNA. A adição desse nitrogênio na agricultura por meio de fertilizantes, ele vai acelerar o aumento e o rendimento das plantações. Entretanto, ele vai ocasionar a emissão do óxido nitroso. Então, a utilização de fertilizantes, os adubos, eles vão alterar ir diretamente na produção do óxido nitroso. Então, existem algumas pesquisas, e algumas medidas que talvez possam ajudar no rendimento do impacto, que são através da realização de análises do solo, que é para estabelecer a quantidade necessária de fertilizantes, para não ocorrer a utilização de excesso, para que não venha a aumentar mais a produção do óxido nitroso. Tentar utilizar mais estercos do que fertilizantes inorgânicos, utilizar mais os naturais possíveis e melhorar técnicas de manuseios, conseguir melhorar e conseguir produzir através de técnicas que não venham a afetar tanto o meio ambiente. E vai destacar que as pesquisas de diminuição da emissão do N2O por fertilizante para o meio ambiente deve ser realizado constantemente. Primeiro, porque vai ocorrer a mudança do solo, para ver também se existe já outros fertilizantes que possam ter a mesma efetividade, mas sem agredir tanto o meio ambiente. Indústria e combustíveis fósseis. As emissões do N2O causadas por indústrias e veículos ocorrem de duas formas distintas. A primeira delas é chamada de reação homogênea, que acontece quando produtos do mesmo estado físico reagem. Por exemplo, a queima de combustíveis gasosos, ou seja, gás com gás. A segunda forma diz respeito a reações heterogêneas, que está aqui no nosso fluxograma, em que um produto ele está na fase gasosa e o outro na sólida. Um exemplo disso vai ser a queima de carvão, ou com a forma do óxido nitroso nos catalisadores de automóveis. Tá aí um exemplo. Em relação a combustíveis fósseis, aviões e veículos leves ou pesados, são as principais fontes de óxido nitroso, mesmo sendo pouco relevantes em comparação com a emissão do dióxido de carbono, por exemplo. Biomassa. A queima de biomassa é aquela que vai ser feita de qualquer matéria de origem vegetal ou animal para a produção de energia. A quantidade do óxido nitroso emitida por queima de biomassa ela vai ser difícil de ser medida, já que ela depende muito da composição do material que é queimado. Porém, estima-se, através de pesquisa, que essa prática é a terceira maior fonte de emissão de óxido nitroso. Esgoto e aquicultura. O esgoto e a aquicultura totalizam cerca de 4% da emissão total do óxido nitroso ocasionado pelo ser humano. Pode parecer pouco, mas não deixa de ser preocupante. O esgoto é caracterizado como água contaminada e precisa ser tratada para não impactar o meio ambiente. Já a aquicultura é o cultivo de organismo aquático em espaços controlados, ou seja, quando você vê a venda de peixes, por exemplo, criados, eles também se caracterizam como aquicultura. Óxido nitroso é uma ameaça ao planeta. Estudos recentes sugerem que as crescentes emissões do óxido nitroso estão prejudicando as metas climáticas do Acordo de Paris. Caso continuem no mesmo ritmo, elas podem ser responsáveis por um aumento de 3 graus Celsius ainda neste século. O óxido nitroso ele vai causar danos diretamente às moléculas do ozônio na atmosfera, como a gente já disse anteriormente.
O ozônio ele ajuda a proteger a Terra contra a nocividade da radiação ultravioleta do Sol. De acordo com essa pesquisa, o condutor denominante do aumento do óxido nitroso na atmosfera vem justamente da agricultura, e como já também dito anteriormente, corresponde a 66% do total da emissão do óxido de nitroso na atmosfera. E isso se dá também através da grande demanda de alimentos. Então, quanto mais precisa, mais terá a agricultura, mais será utilizado fertilizantes. Então, tudo isso vai contribuir num conjunto para que isso venha ocasionar diretamente os impactos diretamente na atmosfera. E, por fim, temos as nossas referências. Eu encerro o trabalho por aqui. Muito obrigado e até a próxima.